SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar nesta manhã a palavra poderosa do Reino de Deus, a palavra que nos ensina, que nos direciona e que nos exorta, nos confronta quando necessário. Por isso essa palavra é viva e eficaz. Por isso essa palavra tem poder para transformar a nossa trajetória de vida. Talvez você pense assim, mas como posso ler uma palavra, ouvir uma palavra e ela transformar a minha vida? Eu que sou rebelde, que sou uma pessoa agressiva, uma pessoa cheia de intenções negativas e pensamentos maus, como pode? É porque essa palavra, amado, ela vem de Deus. Algumas pessoas não conseguem entender isso, porque elas dizem, como pode essa palavra ser de Deus se foi escrita por homens? E esses homens, amados, certamente inspirados por Deus. Amado, você que está ouvindo, você ouve muitas histórias, enredos, e até mesmo lê literaturas que falam sobre histórias que não aconteceram. Estas histórias da Bíblia e as passagens, elas foram reais e aconteceram. A cada tempo, a cada história, a cada contexto, tem algo novo e precioso para que nós possamos entender a dimensão do reino de Deus, a dimensão do seu poder e a dimensão do seu amor por mim e por você. Talvez você é adepto de um livro de romance, de literatura de romance, e ali, amados, são colocados palavras e anseios e devaneios. E eu não estou dizendo que está errado. Tudo que você lê vai agregar algo para a tua vida. Vai agregar algum conhecimento, talvez. Não sei se um livro de romance, talvez um conhecimento de como tratar, né, lidar com um relacionamento conjugal. Não sei se isso vai ser a melhor direção. Mas certamente nós sempre tiramos algo bom, algo precioso de uma literatura. Depende, é claro, do propósito dessa literatura, daquilo que ela se propôs a nos intencionar, a nos propor. Mas a palavra de Deus, amados, ela é viva e poderosa. Eu creio nisso e quero compartilhar com vocês, amados, com a amada igreja e com os irmãos, o livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 6, diz assim. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece o seu dono, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Amados, essa palavra ela nos revela algo tremendo que fala sobre o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. E aqui a palavra traz uma palavra, parece, de peso, uma palavra de confronto extremo ao povo de Israel.
E alguns julgam Deus como se fosse uma pessoa, um homem, um Deus que era duro, severo, que atraía o seu povo para a morte, que atraía aqueles que não proferiam a sua verdade e não adoravam ao único Deus como morte. Não, amados. A palavra de Deus é clara. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, que o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles voltados contra mim. Eles se voltaram contra mim, estão voltados. O autor e criador da vida, ele, além, amado, de declarar sobre Israel que era uma terra preciosa, que era como uma terra como se fosse realmente, literalmente, a menina dos olhos de Deus, Israel, a qual ele amou tremendamente e continua amando. Mas ele olha para essa terra, para esses filhos e fala, olha, eu os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Sabe, o coração de Deus, amados, consegue interpretar um povo, ou seus filhos, ou esta nação, que ele engrandeceu tudo o que eles precisavam, eles tinham. Sabe, havia algumas necessidades, mas o suprimento de todas as coisas vinha através de Deus. Deus nunca deixou que Israel padecesse diante de enfermidades, diante de guerras, de rumores de guerras, de confrontos, de inimigos tentando destruir Israel. Nunca foi consumida, nunca foi dilacerada, nunca foi ao extremo de tudo acabar. Por isso, ela sobrevive até hoje, por isso ela é uma potência de tecnologia, por isso ela faz tantas coisas por causa daquilo que Deus deu como promessa a Israel. E nós olhamos para esse texto, amados, fala que o autor e criador nos dá algo tremendo. Este povo, como conhece o seu possuidor, como o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ele fala sobre rebeldia, idolatria, insubmissão. Sabe, amados, quando nós olhamos para o cenário atual, olhamos para as coisas de Deus e o que Deus está fazendo por amor de nós, por amor de Israel, por amor do mundo. Sabe, nós vemos tantas transgressões, tantos pecados, tanta idolatria, tanta magia negra, tanto adoradores de outros deuses. A palavra é clara, existe um único Deus, o Deus soberano, o grande eu sou, aquele que era, que é e está por vir. O Senhor em breve voltará, amado. Essa é uma palavra reta, precisa, absoluta. Quer alguns acreditem ou não, a palavra é clara. Ele disse que haveria rumores de guerra, que haveriam nações contra nações, que haveriam pais contra filhos, filhos contra pais, que haveriam, o coração de muitos esfriaria. Ele disse que muitos seriam jactanciosos, soberbos, arrogantes, matadores, infringidores da lei, deturpadores da verdade e da justiça. Sabe, amados, tudo isso está acontecendo. É impossível que você não veja. É impossível que você não tenha presenciado algo parecido. É impossível, amado. Essa noção de impossibilidade só cabe dizer àqueles que não têm acesso à mídia, à rádio, à televisão, à internet. Esses eu concordo que não tenham como ter esse conhecimento. Mas você, amados, que tem acesso à mídia, à televisão, à rádio, à internet, como pode não perceber que as coisas que estão acontecendo, cumprimento da palavra de Deus, amado. E alguns ainda estão brincando, sabe? Alguns fora do contexto do reino de Deus, eu digo fora do contexto porque eles não conheceram a Jesus, não foram ensinados sobre o reino de Deus e não foram impulsionados a crer fielmente nas palavras poderosas de Deus, do Senhor Jesus, da ação do Espírito Santo Consolador entre nós, não foram ensinados, não foram movidos a entender e acreditar nisso, porque desde criança, talvez os seus pais falaram, isso não existe, isso não tem nada a ver, o que tem a ver é que você precisa trabalhar, fazer coisas e Deus não vai fazer nada, você precisa fazer tudo. Sim, amados. É um direito legal que você tem para o trabalho. A palavra instituída
Lá em Gênesis, quando Deus instituiu que Adão fosse arar a terra, que a mulher passaria por dores do parto, nada disso aconteceria se não fosse através do pecado. Nós nascemos do pecado. Nós começamos a nossa trajetória de vida como homens, como mulheres, no pecado, amado. Mas Deus deu uma oportunidade a cada um de nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele deu, além da oportunidade do fôlego de vida, Ele deu a oportunidade da vida eterna. Alguns, amados, no decorrer da sua trajetória, da pequena peregrinação, não lembram do que estão fazendo e se encantam com vários devaneios, com várias palavras persuasivas e até com direções contrárias ao reino de Deus. Pessoas que são contra a verdade, porque preferem viver na mentira. Pessoas que são contra a palavra de Deus porque preferem todas as demais literaturas. Literaturas que falam de outros deuses, literatura que falam sobre subjugar, sobre agressão, sobre condenação, sobre usurpação. Literaturas que falam que as famílias não têm um valor. Literaturas que falam que a identidade de um homem é o que ele é através do seu dinheiro, através das suas posses, e que ele é melhor do que os demais, porque ele tem posses. E não tem nada a ver com isso, amados. E a palavra de Deus não tem nada a ver com estas coisas inventadas ou coisas que deturpam a verdade. Alguns no meio de nós, amigos, parentes, alguns que você conhece, é insuportável para eles a verdade. Da mesma forma que foi insuportável a Israel ouvir: filhos, vocês se desviaram dos meus caminhos para a idolatria. Vocês se desviaram para tantas coisas. E por isso agora são considerados como uma raça de malignos, filhos corruptores que abandonaram o Senhor e blasfemaram contra o Santo de Israel. Voltaram para trás, ou seja, retrocederam, abandonaram o Altíssimo, que ainda os ama, o Criador, abandonaram, viraram as costas para Deus. Nesta passagem histórica, amados, estava falando sobre isso. E Deus estava movendo o coração do profeta Isaías para que trouxesse uma palavra de revelação, uma palavra de profecia àquela nação. Olha, endireite as suas veredas, voltem-se ao amor de Deus. Voltem a entender que Ele é o Deus soberano sobre Israel e sobre toda a terra. E a palavra diz mais: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Sabe, amados, ele está falando que por mais que estivessem passando por aflições, por situações difíceis, seriam ainda afligidos por causa da rebeldia. Sabe, amados, tem homens e mulheres rebeldes. Existem jovens, adolescentes rebeldes. Outrora, algum tempo atrás, eu vi uma reportagem de um homem acusado por seus crimes no Brasil. Eu vi uma reportagem do Brasil e uma do exterior, fora do país. E esses homens estavam diante do juiz, uma das maiores autoridades constituídas na terra, um juiz. E esse homem que estava como um homem assassino, como um homem que tirou a vida de várias pessoas, como um homem que coordenava outras pessoas para matar, outras pessoas para traficar. Este homem estava diante do juiz e sabe o que ele fala, amados? Olha, para com esta conversa e faz logo o que tem que fazer, porque não dou a mínima para o que você está falando, para o que você pensa. Olha o conceito e olhe a deturpação da verdade e dos valores da justiça. Amados, um homem que é condenado, um homem que foi registrado, que matou pessoas, que condenou pessoas, que colocou pessoas diante da morte e mandou que matassem pessoas, agora está diante de uma autoridade e ele se faz autoridade. Amados, como nós podemos compreender isso? Por isso eu estou falando que existem alguns arrogantes, alguns até possuídos por espíritos malignos que talvez você não conheça e talvez você não acredite. Mas a palavra diz, amados,
que o príncipe deste mundo é Satanás, o príncipe que tenta governar, que tenta esclarecer, que tenta mostrar os caminhos através da persuasão, através do engodo, através da mentira. Ele é astuto e tenta confundir a mente humana e o coração para que se afastem de Deus e que venha a morte para eles. Deus não instituiu que você morra. Deus não quer que você e eu morramos, amados. Ele sabe, nós sabemos que a morte vai chegar para todos. Essa é uma trajetória, faz parte da nossa trajetória de vida, que muitos de nós não estão preparados, ou talvez todos nós não nos preparamos para a morte. Porque é algo doloroso, algo que parece o fim de todas as coisas, mas a palavra de Deus nos revela que não é o fim de todas as coisas, que é a morte para um fim de um recomeço, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, amados, eu preciso confiar em Deus, acreditar na sua palavra, ter fé. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E como eu posso agradar a Deus e ter fé na ressurreição, na vida eterna, se eu não acredito na palavra de Deus? Não tem como acontecer, amado. A fé e a perseverança caminham juntos, e para que eu seja salvo é pela graça, não é pelas minhas obras. Não é pela obra de caridade que você faz, não é por um coração bondoso, é pela graça, o favor imerecido que Deus nos deu. Nós não merecemos a salvação, nós não merecíamos que Jesus derramasse o seu sangue precioso por amor de nós. Mas nós continuamos deturpando, nós continuamos pedindo para outras pessoas, adorando, orando ou rezando, pedindo para outras pessoas e não ao Deus vivo. Sabe, a palavra de Deus diz que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está junto ao Pai, intercedendo por nós. A intercessão só vem através dele. E a palavra de Deus diz que nós não sabemos como orar, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis antes que nós passemos por as tribulações ou as contendas ou as adversidades intensas, que são muito intensas. Por isso eu preciso confiar. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Sabe, da planta da cabeça ele está falando que desde todo o meu corpo, todo o meu ser, todo o meu interior, amado, está possesso de coisas ruins e coisas más, porque voltaram à perdição, voltaram a apartar-se de Deus. Não há arrependimento, não há cura e nem libertação. Por quê? Deus não liberta, não cura. Deus não libera arrependimento, amado. Se você se arrepender genuinamente, claro que sim. Deus continua operando milagres e maravilhas. Mas eu e você precisamos nos posicionar a favor dos valores de integridade, dos valores éticos, dos valores de princípios, dos valores que dão a direção de um homem conduzir a sua vida com a verdade, e não com a mentira, e não com o engano. Dos valores que constituem uma família em viverem em unidade, não apartados um dos outros, e não com rebeldia ou com espírito de morte. Quantas famílias não se falam mais? Quantos filhos não honram seus pais? Quantos pais não honram seus filhos, não agradecem a Deus pelo fôlego de vida, pela herança do Senhor que são seus filhos? Quantos filhos rebeldes, amados, que abandonam sua casa, que afligem os seus pais, que agridem os seus pais, que usurpam os seus pais. Amados, quantas coisas deturpadas estamos passando. Mas eu e você temos uma esperança. Jesus Cristo, o nosso autor e consumador, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Você não pode desejá-lo só como Salvador. Você e eu precisamos tê-lo como Senhor das nossas vidas, aquele que governa as nossas vidas. E talvez você fale, mas Deus, ele é governante, então ele não é pai. Ele é um pai de amor e que nós precisamos deixar com que ele governe a nossa vida, porque o nosso coração é enganoso. A nossa mente pensa várias coisas ao mesmo tempo e às vezes se desvia do caminho correto. E por isso que ele possa nos conduzir a uma dimensão maior e melhor,
da qual nós vivemos até hoje. Por isso, que Ele possa nos influenciar a viver em santidade, para que no grande dia, no retorno do Senhor da Glória, nós possamos estar com Ele. E não só naquele dia, naquele momento do retorno dEle, mas eternamente com Jesus. Se você crê nisso, amado, continue, persevere. E se você não crê, amado, é um tempo de acreditar nas coisas de Deus. É um tempo de se arrepender diante desse Deus poderoso, que pode mudar a tua trajetória de vida, que pode fazer com que, não que você, que seja eliminado todas as consequências dos seus pecados. Talvez você tenha que passar por todas elas ou por algumas delas. Deus não isenta isso de você, amados, porque Ele é Deus de justiça também. Ele é um Deus que se ira também. E muitos pregadores falam, é impossível falar de Deus quando se fala só do amor de Deus. O amor dele é extraordinário, é um amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor incomparável. Mas a justiça de Deus também é plena e absoluta. E ela não tem oscilação. Ela não muda, é imutável. Os atributos de Deus são imutáveis. Ele é um Deus de justiça. É um Deus que ama, mas é um Deus justo e fiel. Um Deus de justiça plena. Por isso, amados, Ele não pode tirar as consequências daquilo que você está fazendo de errado. Ele até pode, mas Ele não vai fazer isso. Porque o seu princípio, o seu reino é inabalável. As suas promessas, a sua justiça é plena. E Ele não pode oscilar. Ele não pode ir contra os seus princípios, porque os seus princípios são de vida eterna. Por isso, amado, você que não confia, busque a Deus em algum lugar que fale da palavra do Senhor, algum lugar que fale a verdade do reino de Deus, e não somente te acaricie na cabeça, ou fale palavras só que te confortem. Amém por isso, as palavras irão te confortar. Mas existem momentos que a palavra precisa te confrontar. Como eu recebi muitas vezes palavras de confronto, a qual eu necessitava. A minha alma precisava aquietar-se e ouvir uma palavra de confronto vinda de Deus. Que Deus te abençoe e Deus proporcione a você a palavra da salvação e que o Espírito Santo Consolador possa te mostrar e te conduzir para esse reino inabalável e poderoso, o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.